Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Com o nosso Dois Toques, aqui pela RDC TV, nesta quinta-feira chuvosa, dia 28 de janeiro. Quinta-feira, de bola rolando pelo Campeonato Brasileiro, o Grêmio está empatando com o Flamengo em 1-1. O jogo está acontecendo neste momento, no segundo tempo, por volta dos 15 minutos na Arena. O Diego Souza marcou no primeiro tempo para o Grêmio e há poucos instantes o Everton Ribeiro empatava a partida para o Flamengo, resultado que não é bom para nenhuma das duas equipes, para as pretensões dos dois times, mas é um resultado excelente para o Internacional, já que este empate aí trava as duas equipes, tanto o Grêmio como o Flamengo. O Grêmio ainda postulando o título, com este empate aí praticamente fora, vai brigar mesmo pela vaga na Libertadores, e o Flamengo, que ainda também almejava o título, agora vai conquistando esse ponto, mas vai ficando mais para trás aí na classificação do Campeonato Brasileiro. Gol do Flamengo, Caco? Gol do Flamengo, Gabriel Barbosa. Boa noite. Tá aí o Caco da Mota, o nosso plantão hoje aqui do programa. 2-1 para o Flamengo. Fiorinho. Então o Flamengo muda tudo o que a gente estava falando. Agora o Flamengo entra e muito na briga aí pelo título do Brasileirão. A gente vai discutir bastante e, claro, falar também de Internacional e Bragantino. Um adversário muito difícil para o Inter neste final de semana. Você acompanha o nosso Dois Toques através das plataformas digitais aqui da RDC TV. E, claro, pelos canais 24 e 524 da Claro Net. Você manda o seu comentário, a sua mensagem, a sua pergunta também para os nossos participantes através da nossa live do Facebook. Vá lá na RDC TV, participe, compartilhe com seus amigos. Quanto mais compartilhar, mais pessoas terão a oportunidade de assistir aqui o nosso programa Dois Toques. Simers, Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul. Inovação é nossa área. Masal, 67 anos. Nossa força e tradição, agora em 2021, sim, completando 68 anos. GBOX, a proteção certa para a sua família. E Senai, está enrolado para estudar? Então desenrola e faça Senai. Dito isto, vamos apresentar aqui os nossos convidados. Um deles já se auto-apresentou, o Caco da Mota, que trouxe aí para o nosso telespectador o segundo gol do Flamengo, que vira lá na Arena, Grêmio 1, Flamengo 2. Edu Pesce, boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite, os amigos, mais uma vez, prazer estar aqui. E o Hugo Larroque também conosco. Tudo maravilha, 100%. Não está 100% porque o ideal era dar empate, né? Agora o Flamengo está ganhando. Sem dúvida, mas é importante que o Inter foque naquilo que vem fazendo. Aquele feijão com arroz espetacular, com 8 vitórias. Melhor campanha de segundo turno. 2 jogos últimos sensacionais contra 2 gigantes do futebol. São Paulo no contra o Morumbi. Aquele 5-1 espetacular. E no contra o Coermão, em casa, 2-1. Então o Inter segue com foco, não tem nenhum problema. Deixa eu colocar o Edu antes informando aqui que agora à noite o Botafogo de Ribeirão Preto, que foi rebaixado agora para a Série C do Campeonato Brasileiro, acertou para comandar o seu departamento de futebol, Paulo Pelaipe. Então, o Paulo Pelaipe, a partir de agora, passa a integrar o projeto do Botafogo de Ribeirão Preto, o Pantera. Edu Pesce, o que se pode esperar desse Internacional e Bragantino, um adversário que tem uma das melhores campanhas nesse segundo turno, tem o Claudinho como referência e é um time que gosta de incomodar contra os times grandes. Até então brigava para não cair e já está aspirando coisa bem mais acima, Edu. Boa noite aos amigos mais uma vez. Realmente, né? O Bragantino deu essa arrancada com o Barbieri, né? O Barbieri fazendo um trabalho excelente lá. Jogo muito difícil, jogo extremamente complicado, mas acho que o que o Larroque falou é perfeito. O Internacional tem que continuar o seu caminho, né? Afinal de contas, ele só depende dele mesmo. Então tem que continuar, é um jogo difícil, tem que ter cuidado, é um time matreiro, né? Mas os jogadores, a gente vê o Internacional por esses 2 últimos jogos, o Internacional está focado, tá mobilizado, né? Deu liga nesse time, né? O Abel tá com um espírito, né? Enquanto o Edu vai falando, a gente coloca as imagens aí do treinamento do Internacional para a gente acompanhar o raciocínio do nosso pessoal aí.
E, então, assim, o Abel está com o domínio total das ações, né, em relação ao plantel, ao que tem à disposição, e o Inter tem se mostrado motivado, né, e acreditando. Com o estado anímico do Internacional, ele vem numa crescente, né? É lógico que tem que existir um momento de reflexão em relação aos resultados. Né? O porquê que eles estão acontecendo. Exatamente. E outra, né, como nós falamos, né, Capo, não pode se atirar, né? Não pode, não, esse jogo eu vou ganhar, esse jogo... Tem que jogar com o regulamento ou com a pontuação debaixo do braço. Tem que ir administrando, porque só depende dele mesmo. Exatamente, né? E em cima disso, não olhando para o lado, né, Fiorinho? Aquela história de ficar se preocupando com o outro, acaba esquecendo de si, né? Mas fazendo o seu trabalho como vem fazendo, os jogadores focados do jeito que estão, o Internacional certamente dará um passo muito importante à medida que faça um bom jogo contra o Bragantino. É por aí também, Caco? Você vê? Eu penso que sim, o Edu tem razão. A gente olha mais, eu estava olhando aqui, né? Tu vê que essa vitória do Flamengo, se ele confirma ainda, né? Não tem muito jogo pela frente ainda. O jogo está equilibrado, o Flamengo um pouco melhor nesse jogo contra o Grêmio, mas o Internacional ele fica a 4 pontos à frente do Flamengo. Então, e na penúltima rodada eles se enfrentam. Então, olhando matematicamente, o que seria confortável para o Inter era manter essa distância. É o que a gente falava ontem. É uma final antecipada esse jogo. Porque ele pode perder para o Flamengo na penúltima rodada, que ainda assim ele estará um ponto à frente, podendo na última rodada, aí, claro, fazendo a sua vitória contra o Corinthians, não depender de ninguém, né? Ou até mesmo, dependendo da situação, a cada rodada que passa agora, o Inter tem um parâmetro nele mesmo. Por isso que é jogo a jogo mesmo. Se ele vence o Bragantino, nem precisa olhar a tabela, ele está sempre na frente, 4 pontos do segundo colocado. Ele deixa a responsabilidade para os outros. É que todas as rodadas acontecia o contrário. Os adversários já perdiam antes, já deixavam tudo à feição para o Inter e ele confirmava, nem que fosse até no minuto final lá, contra o Grêmio, até nos acréscimos do Internacional virando. Mas tem um aspecto independentemente anímico, ou não entrar em celeuma por causa do VAR de novo, isso aí já encheu, todo mundo já discutiu, esse assunto já passou, mas foi importante que o Internacional, além de ganhar o Clássico Grenal, que era um confronto direto, todos os concorrentes perderam, né? Na última rodada. E tem acontecido isso. O São Paulo foi muito mal. O São Paulo estava com tudo na mão para as últimas rodadas. Só que agora, cada vez, faltam menos jogos. O estado anímico que o Edu falou, e a gente pode debater aqui, que eu acho interessante, que eu observei uma frase que o Abel tem falado e alguns jogadores repetem, uma expressão que ele fala que o Inter aprendeu agora a sofrer. Agora eu vou te cortar. A Arrascaeta fez o terceiro agora. Então agora é muito difícil o Grêmio buscar o resultado. Está com 20 minutos ali. O Flamengo, claro que... Periga até o Grêmio tomar uma goleada do Flamengo pelo andar da carruagem. No primeiro tempo ele se desenhava no início do jogo com o Flamengo muito superior ao Grêmio. Não era assim um chocolate nem nada, mas estava muito superior. Mas o Grêmio jogou muito bem no final, foi eficiente e empatou. E se esperava que no segundo tempo fosse... Agora a gente não está assistindo, está vendo mais. Mas para concluir, acho interessante, Fiorinho, essa expressão que o Abel, que o Inter aprendeu a sofrer. Isso é uma coisa que o Inter não estava sabendo fazer. O Inter está conseguindo virar. O Inter talvez não se abale, a gente que analisa, o torcedor principalmente, né? Fica olhando, o torcedor do Internacional fica preocupado. Agora o Flamengo. O Inter não sofre mais com isso. Ele se preocupa muito com o seu futebol. E está muito equilibrado. O que o Inter não tem é repertório de banco. Se viu no Grenal que o Grêmio fez substituições. Mas que tu comentaste é interessante. Complicou. Essa capacidade de virar jogos o Internacional está conseguindo, né? O que não tinha nos últimos anos. E até quando joga mal, ganha. Também. Né? Isso é perfil de campeão. O campeão, o que ele faz, ele soma pontos independente. E os adversários estão conspirando a favor dele também. Isso mostra também o amadurecimento de um grupo que tem no seu líder, o Abel, uma gestão de pessoas dentro do vestiário fechado com ele. Tanto é que a entrevista do Patrick fala exatamente isso, que eles estão fechados, eles compraram a ideia do Abel, que vem considerado por muitos da imprensa, né? Que um velhaco, está fora de forma. Não, negativo, ele está aí e está mostrando ao que veio, inclusive nós usamos muito, né? Até no bastidor, sorte de campeão, mas a sorte está ao lado de quem trabalha, ao lado de quem soa a camiseta, ele está lá, ele está mostrando isso. Depois de ter pego o Covid, enfim, teve a estreia dele foi com derrota Fluminense, depois veio o América, a desclassificação em pênaltis, né? Circunstancial de futebol, ele retoma
8 vitórias consecutivas, ou seja, o Inter está com o comando, está com o time maduro. Isso é importante. Então tem que manter esse foco, como nós estamos comentando aqui. Um time que busca o resultado até o fim, né? Exatamente. O Granal é a prova disso. Foi né? isso. Eu não sei se vocês concordam, Edu, Não se abate, Hugo e Fiorin, Não. eu gostei eu gosto dessa expressão de que o time está fechado com o treinador, mas parece que ele está fechado com o grupo. Também, isso é muito legal. Eles estão fechando com o treinador também. Mas ele está ele fechado com também. os jogadores, Sim. sabe por quê, Fiorin? Porque o Edenilson, o próprio Dourado que voltou, eles estão há tempo querendo buscar um título e não conseguem, são jogadores de qualidade, eles estão batendo na trave, eles quase chegaram numa final da Copa do Brasil, não ganharam. Então, eles estão jogando por eles também. E o técnico está potencializando essa vontade deles de botar uma faixa. Por isso que eles estão se superando. A busca do futebol do Rodinei, Os caras estão comendo a grama, como se Moisés. diz, eles estão resilientes. Buscou o menino lá E na para mim, base. um dos ícones dessa reação toda aí para mim, obviamente, o Patrick tem feito muita diferença, é um grande jogador, tem um potencial enorme, né, a cada jogo, mas o Dourado Cresceu o realmente time, cresceu, né? não, impressionante. Teve um estudo agora, menino que olha, teve um estudo de um canal de transmissão que a gente acompanha, obviamente se vocês também acompanham, mostraram o mapa de mapeamento do Dourado de calor, aquela zona dele ali, exatamente marcada onde ele sabe jogar. Combate. ele tem feito muito a diferença. Tem acertado bastante passes, ele tem sido uma Tem figura. sido premiado com gols importantes, né? Fez aí 2 gols em 2 jogos aí, coroa, né? gols importantes, né? Para ele também justamente crescer a confiança, né? E o Internacional vem como assim, ó, Moisés, apesar das suas dificuldades, né? Vem tido fazendo umas seu bolas papel. Graças ao Dourado, porque o Dourado deu a garantia Claro, para eles na frente da área, É isso aí, o cabeça né? de área. O próprio Cuesta que era contestado né? também. Exatamente. Né? Então, assim, ó, tudo. As coisas, né? Você vai olhar um somatório, né, de decisões, né? E também de entrega, de dedicação, né? E de comprar a ideia de cada um, né? Ou comprar a dificuldade de cada um. Né, que isso é importante, né, que é quando o atleta entende a dificuldade do companheiro, entende a dificuldade do conjunto e passa a fazer daquilo ali o objetivo dele, né, que é o quê? Contribuir e fazer com que a gente consiga buscar o resultado. E isso esse sem é o Internacional. Sarabia, sem o Guerreiro e sem o Busquilha. A gurizada exatamente. fez diferença, né? É, O os Praxedes meninos. era um menino que estava precisando de uma oportunidade, foi um pouco circunstancial, mas acabou o Abel. E nesse jogo contra o Bragantino tem uma vantagem também o Inter, que volta o Caio Vidal. Porque Excelente. pelo flanco esquerdo, o driblador já era o Patrick, mas era só ele. Agora pelo lado direito, com outra característica, mas é um jogador de drible, do 1 a 1, do jogo direto, da passagem pelo adversário e pela marcação. E até pela não grife dele, passaria por despercebido. Sim. E aí que tem o trunfo por Exato. Tanto E é com que muita um dos gols, velocidade. tanto é que um dos gols contra o São Paulo, né, é o Yuri Alberto que pega aquela bola, aquela bola espirrada ali na zaga do São Paulo e quem passa pelo outro lado é o Caio Vidal, né? Que ele acaba dando uma pifadinha no Caio Vidal. Então o Internacional realmente pega força pelos dois flancos. E falaste também a respeito Não me assusta, dos Felipe, jogadores fez assim, novos. achei que era achei que era 4 a 1 aqui A já. respeito dos jogadores novos, foi feita uma estatística, até vi hoje no Twitter, dos times do Campeonato Brasileiro que mais utilizaram jogadores da base. O Internacional já utilizou 10 e o Grêmio 9. O Internacional que até então São os não dois que mais utilizava, utilizaram? não vinham sendo utilizados pelo treinador anterior e agora O Santos também utilizou bastante. Bastante, né? é um dos que mais usou. E o Atlético Mineiro isso, também usou. os dois times que mais usaram. Exato. Então, como é importante isso, né? Ter o olhar, a observação. O Abel foi lá e buscou o Caio Vidal. Onde é que estava esse garoto? Né? A retomada dele também, do Yuri Alberto, que chegou bancado, ainda não sabe se foi o empresário, se foi o Inter, e até inclusive já fechou a negociação, tá tudo ok lá. O Santos devia uma grana com relação ao Sacha, e aí ficou lá 5% do passe para uma futura venda do Yuri para o Santos, tá? Enfim, tudo ok, tudo fechadinho. E esse menino vem entrando, ele fez exatamente o que o Cudê fez com o Galhardo, ele está fazendo, o Abel está fazendo com o Yuri Alberto. Transformando ele em goleador, e ele tem feito isso. Exatamente. E outro menino também que tem dado conta do recado, vem entrando frequentemente nas partidas, o Lucas Ribeiro, né? Muito bom jogador. Sensacional. Tá muito bem. O Lucas Ribeiro é tudo que o Cudê queria em saída de bola, sai muito bem. Exatamente. E tudo que todo mundo pedia que o Moledo faria como zagueiro. Ele é as duas coisas, ele consegue ter as duas características. Claro, guardadas as proporções, ainda muito novo, tem que se afirmar, o titular é o Moledo,
Mas esse A jogador tem estrutura muito potencial. A estrutura física dele Muito do forte e é Moretão. veloz com aquela Tá altura. precisando ele dele, tem arrancada. está correspondendo. Não, Exatamente. E a tendência é que o Inter busque comprar esse jogador. Vale 3 milhões. Muito bom jogador. 3 milhões. Está valendo, porque é um jogador jovem, ele já vem de grife, ele vem da Europa, ou seja, ele tem um observatório em cima dele muito importante. Isso é moeda para o Inter, né? Ah, sem dúvida. Por preço X e vende por Y. É. A gente estava falando da sequência de jogos do Internacional, a gente pode conversar a respeito em cima da nossa tabela. Vamos colocar na tela aí os próximos compromissos do Internacional na sequência do Campeonato Brasileiro. Claro, no final de semana aí tem o Bragantino e depois temos os próximos jogos. Vamos conferir ali. Tem o Bragantino agora domingo, que é um jogo bastante difícil, né? Complicado. Porque o momento do Bragantino é um dos melhores times do campeonato. Futebol é momento. É verdade. Atlético Paranaense fora também é difícil. Chato. É um joguinho chato. Sempre foi um jogo Dá difícil, pra né? ganhar, mas Jogar é um lá jogo na Arena chato da Baixada, lá Para todo mundo. Esporte em casa, dá para contar como barbada? Esse é um pouco mais, não barbada, mas esse é um pouco mais fácil. Hoje em dia mais já foi um tranquilo. time complicado, né? Quando joga na sua casa, na Ilha do Retiro, com torcida. Mas agora em casa. O Vasco é fora. né? lá Vasco tem- lá é a fora, o Vasco temperatura brigando para não também cair. Eu acho que o perigoso Vasco já... também. Mas E acho aqui, que O professor, e aqui, tem que respeitar aí o professor. e aqui a final antecipada tem contra o cara de Flamengo. decisão do campeonato. Provavelmente. Porque o Flamengo está se candidatando para ser o E grande na última adversário. rodada aí o Corinthians, aí que está caindo pelas tabelas, já perdeu do Bahia hoje. Não vai ter mais nada a fazer o Corinthians. Não, o Corinthians está Talvez desmanchando, brigar né? por uma Sul-Americana e olha lá. Aí vamos fazer a brincadeira da torcida, né? E o Corinthians, se entender que tirar ponto do Internacional pode significar o ganho do Flamengo, ele não vai fazer muita força. Tem um pouco disso aí. Vamos fazer a brincadeira da torcida também, né? Já que existem outros jogos que tem essa Mas conversa pensar no torcedor também. do Corinthians não gosta de ninguém, não gosta do Flamengo, não gosta do Bom, Inter. mas aí também é a torcida dos outros. E não é também, nem um pouco que também não simpático o gostam Corinthians. nada do Tá, e Corinthians. o Corinthians né? está com tão pé frio que apresentou 10 casos de Covid no grupo entre equipe e jogadores. É complicado isso aí. Complicado. Né? Será que os caras não se cuidam? E aí eu te pergunto. contaminou o Bragantino? Pois é, que os caras não como é se que vai ficar cuidam, esse cara? exame do O Bragantino Bragantino? não- Bragantino não Tem apareceu. teste Agora, agora. teste de última hora pode Exatamente. A Pode doença é. pode aparecer nas últimas Exatamente. horas. O Bragantino tem que fazer exame, se não me engano, amanhã. E aí eu pergunto para os senhores e para vocês que estão nos E acompanhando. ainda bem que os nossos jogadores da dupla Granal aqui não têm tido casos excessivos, né? Exatamente. Poucos jogadores tiveram. Onde poderia estar um erro crasso de atletas de alto nível do futebol sul-americano para se acometerem desse mal aí? Os caras não se cuidam? O que está acontecendo? Não está funcionando essa contemplação da CBF com todo o protocolo? O que está acontecendo? O que pode estar Que o acontecendo? protocolo, na verdade, ele foi o Valdívia uniforme para todos os clubes. Valdívia jogou meio tempo positivado. Então, Mas Semana se o passada. teste veio depois, né? Veio depois, exato, mas Isso eu achei é erro. complicado, né? Mas eles se contaminarem, eles são... São passíveis, né? estão circulando, né? Certo. É como as pessoas as atividades essenciais do futebol não é essencial. Mas os casos, O pessoal da embora atividade tenhamos em essencial tá muitos correndo clubes risco. os casos ainda, mas os casos caíram bastante, né? Em relação ao que tínhamos ao longo do campeonato. Temos casos praticamente todas as rodadas, mas são poucos. Tivemos alguns momentos de pico, né? agora Alguns nem tanto. clubes assim que foram pegando muito simultâneo vários jogadores, né? Na Série B também aconteceu isso lá com o Avaí, né? De forma muito forte. Mas assim, é um momento e eu acho que tem muito o seguinte, em que região ele transita muitas vezes, né? Aeroporto, né? Adversário, entendeu? A medida como hotéis, tu... aglomeração Exatamente, entendeu? Então, assim, é delicado, né? É complicado. Em fim de semana agora tem a final da Libertadores, que liberaram 10% do Maracanã para 5 mil pessoas. Entre Mas é mais para patrocinadores, convidados especiais, patrocinadores. O Maracanã é tão grande, vamos combinar também esse distância. Se fizer o negócio correto, tá cada um por uma porta, com distanciamento. É possível ter um controle, claro. Todo mundo testado, não sei como é que é. Tomara que seja assim, né, Não cara? vejo problema. Não, acredito que não seja. Pois é. Esse é que é o problema, né? O Rio de Janeiro não é referência para mais nada de organização. Exatamente. Todo Tem muita respeito dificuldade. ao povo maravilhoso do Rio de Janeiro. Exatamente. Não Quem merece sabe, E há muito... quem sabe a as Conmebol autoridades do Rio de Janeiro. tome o freio
dessa história aí, né? E há que muito deixou de ser a cidade maravilhosa, né? Infelizmente. Infelizmente. É, A natureza tudo, e o mas- povo maravilhoso. Mas agora a parte de saúde pública, segurança, isso realmente, E infelizmente... no futebol, querendo ou não, o Flamengo está anos-luz na frente de Fluminense, Vasco e Botafogo. Aliás, o coitado do certeza. Botafogo está rebaixado. o Botafogo... O Flamengo até em crise está ganhando e está sempre nas disputas. E o Fluminense está ali brigando ainda. Mas é muito pouco, Sabe pegar né? um G6, um G7. Se nós analisarmos, é muito pouco que o Flamengo está fazendo com tudo aquele que investe, com tudo aquele que material humano que eles têm na mão. É complicado. O Rogério Ceni está atravessando um problema e tu lá vê naquele como é que é as coisas, vestiário né? Aí o professor assume o Vasco, né? E o Vasco vira, né? Começa a fazer toda essa campanha aí para escapar do rebaixamento. Leva um tempo para o time, quando está só numa competição, começar a tem aparecer, encorpado né? de novo. E trocando o técnico também. Mas o Internacional tem mais um detalhe. O Inter é o time mais resiliente do campeonato, porque ele perde... o Fluminense perdeu seu técnico, já saiu, pediu demissão para sair o Odair. E o Internacional sai o cu dele, consegue resolver isso, perde jogadores por lesão. O técnico que chega, o Abel Braga, ele pega o Covid, fica afastado, fica o... É uma série de circunstâncias negativas, né? O auxiliar, o ex-jogador, o René? Leomir. O Leomir René assume assume como como interino. Então, o Inter ficou uma fase muito difícil. Ali a pandemia era o Inter, né? Era o caos, né? Não vai dar caos. certo. Eliminado na Libertadores, eliminado da Copa do Brasil. O Fortaleza aconteceu Por isso que eu digo, isso é muito do grupo. E para aqueles dos supersticiosos, jogadores também. não sei se o Hugo Larroque compartilha dessa ideia, para os supersticiosos, saiu a direção antiga, entrou a direção nova, parece que o time cresceu ainda É um mais. fator positivo porque... Fez aquela limpeza que a gente diz, transforma. entrou um pessoal novo. Digamos que oxigena o ar. Vamos pensar nesse sentido. Que oxigena o ar, coloca uma nova história, uma nova respiração dentro do vestiário sob o comando de um líder, um técnico. O Abel, ele é líder. E o nesse próprio sentido. ter ganho um Grenal, acho que tira um pouco daquele Sem peso dúvida, também, né? sem dúvida. Não, esse aí, dúvida, sem sombra de Sabe dúvida, que- é o grande estímulo aí que se tem. Historicamente, é só consultar os números, o Internacional leva larga vantagem sobre o Grêmio na história dos clássicos. Mas ficar 11, Não. 11 sem ganhar, O atrapalha. Záquia teve aqui, incrível coincidência, né? Tu que gosta de números, Fiorinho, não sei se tu acompanhou aquele dia que ele falou que o Grenal do século, ele era dirigente do Internacional e o Inter não ganhava há 11 jogos do Grêmio, a mesma coisa. E tinha empatado o jogo anterior com o Grêmio também. Mas aí era um mata-mata, mas é coincidência isso, né? Claro. A mesma situação, ele achou parecida, e era o Abel o técnico ainda, né? E a gente até comentamos ontem ainda aqui no Espaço, que fazendo uma relação deste Grenal do século, que foi lá em Záquia aqui, o Luiz 1989, Fernando, né? Porque daqui a o pouco Luiz vou Fernando. conversar. que Luiz foi lá em Fernando 1989, com os clássicos Grenais mais recentes agora, que a gente até apelidou a imprensa de Grenal da América, o Grenal do século foi mais contundente, né? Sim. Sim. Foi mais emblemático, né? Foi, Sem dúvida, sim. né? Embora o Inter tenha depois perdido para o Bahia, mas no contexto histórico valeu mais esse Grenal do Com século. certeza. Com certeza. Mas tem o seu valor o Grenal na Libertadores também, né? Foi manchado um pouco pela briga aquela, né? Mas faz parte aí- do jogo. E o outro sem torcida é meio complicado também. Se perdeu muito, né? Se perdeu muito nesse aspecto. Acho que se ali eu acho que tu começa a ver o quanto faria a diferença aquela posição do Isso é torcedor. outra naquele coisa jogo. que todos os clubes no mundo aí, né, tem que superar. Clubes que dependem demais da sua torcida. Né? O próprio Rogério Ceni citou isso um certo tempo. Não tem a torcida do Flamengo. Bom, mas hoje a arena do Grêmio, certamente, jogando contra o Flamengo. Seria diferente. O Inter no Grenal, no Beira-Rio, nesse Grenal contra o Grêmio, com a torcida. Todo mundo tendo o seu torcedor, o Palmeiras com a sua torcida. Todo mundo leva vantagem. Eu Tem uma imagino certa o que vantagem. seria esse jogo da final da Libertadores no Maracanã com torcida. Os paulistas iam fazer carreata. Ia poder ser, aquisitivo. ia ser. Não, eu acredito que até os torcedores do Rio de Janeiro iam comparecer também, né? Claro que sim, claro que provavelmente. E sim. deve ter torcida do Palmeiras, do Santos. Claro que sim. Provavelmente. eu- Amantes do futebol. Eu estava de férias muitos anos atrás, vai lembrar o ano, eu não lembro. E eu via o jogo do Brasil de Pelotas e Bangu no Maracanã. 85. 85, exatamente. Ainda fomos assaltados antes do jogo, meu primo foi assaltado e eu ligeiro me escapei. Depois eu achei meu primo no meio de uma muvuca
e ele tinha levado ele, meu primo foi assaltado, mas era esperto também, ele levou um relógio falsificado. É uma pena que nesse ano... Levaram o relógio falsificado dele, tinha um relógio de Miguel aqui, levaram aquele relógio, ele entregou pro cara. Uma pena que esse ano o Brasil não pôde jogar no Bento Freitas depois, né? Teve jogar no Olímpico. Exatamente, aqui, né? teve que jogar no Olímpico. E foi eliminado pelo Bangu, né? Era um timaço do Brasil. E puxando um pouco para trás ainda, que o Edu tem um pouco mais de idade que nós aqui, nós todos aqui, Bangu e América sempre foram toucas do Inter e do Grêmio, né? Sim. Sim, sempre Poucas tiveram muita histórias. dificuldade. E o pobre do Ameriquinha está disputando a fase preliminar do Campeonato Carioca agora. Eu me lembro de um jogador que veio jogar no Internacional, que bateu a falta para o gol de cabeça do Dunga, que nos livrou do rebaixamento lá em 99, né? 99, né? O Celso, lembra dele? Celso. Sim, O Celso veio do América. Né? Eu tenho uma camisa do América guardada que o Celso, naquela época, me deu de presente. E o Inter também tinha escapado do rebaixamento porque São Pedro ajudou em 1990. O Inter estava perdendo o jogo para a Inter de Limeira, lá no Limeirão. O jogo foi reiniciado, ou foi novamente jogado, e aí o Inter ganhou. E ali escapou em 90 de ser rebaixado. Mas o Internacional Gol do Grêmio agora. Diego Souza, né? 39. Monstro, hein? Diego Souza. Chega a 26 gols 26. na temporada. 26 gols na temporada. É o cara que mais fez gols, né? Impressionante. Outro dia nós comentamos aqui sobre isso. Lembra quando a gente entrou naquela de... Eu não me lembro qual era o jogo, né? Que era o Diego Souza por um lado e um outro centroavante também. Tem do CSA, né? Do CRB. Eu não me recordo. No jogo sim, mas... No jogo, que eles iam se enfrentar os dois... Caio Dantas, do Sampaio Correia. Não, os dois centroavantes eram na Série A aqui, que nós comentamos. Que eu disse que o Diego Souza, eu acho que ele, além, claro, obviamente, do talento que ele tem, para mim, ele aproveita muito bem a condição, o conhecimento dele dentro do campo. Como já passou por ser meia, já passou por ser atacante, ele se posiciona muito ele é bem. Completo Né? E outra, né? Uma impulsão invejável. E forte, né? Invejável, né? Então, ele no corpo a corpo, para o zagueiro é muito difícil. Ele chegou a cair em desgraça um período por ter desperdiçado novamente um pênalti cara a cara com o Cássio, né? Quando o Grêmio deixou de ganhar aqui do Corinthians, né? Aí, vocês vão lembrar, depois daquele jogo, ele ficou um bom tempo sem fazer gol. Mas a bola não chegava, dava tudo errado, e depois ele deu a volta. O atacante, ele acabou virando, por essa questão de ter todas as características, acabou virando aquele centroavante moderno. E ele vive hoje no Grêmio o seu melhor momento como goleador, como atacante, como finalizador, como o último homem, né? Recebendo a bola em condições, aproveita, esguio, sobe bem, cabeceia bem, faz o pivô e tem assistência também. Por falar em bom momento, vocês estão sentindo falta do Thiago Galhardo ou o Yuri Alberto está dando conta ali? Embora não sejam as mesmas características, mas no meu entender, o pessoal não está sentindo falta no momento do Thiago ali. Eu diria que o Thiago ele poderia faz falta quando a gente precisa mudar um pouquinho o posicionamento. Diversificar. Exatamente, a maneira de atacar, né? Eu acho que é isso que estaria fazendo a diferença. Mas um jogador com a qualidade dele, né, faz falta. Né? Mas, obviamente, o Yuri está cumprindo muito bem, está aproveitando a oportunidade que está sendo dada para ele e está dando conta do recado. Agora, que seria muito bom, muitas vezes, poder olhar para o banco e ver um Yuri Alberto sentado, ou olhar de novo para o banco e ver um Galhardo sentado, eu acho que daí faz uma diferença na hora para o treinador poder escolher o formato de jogar no seu time. O Thiago Galhardo, goleador, tem 22, né, na temporada. Ficou parado alguns jogos, então é uma excelente média no Campeonato Brasileiro, estava muito bem. Mas o Thiago Galhardo recente aqui, ele não faz falta. E mesmo aquele Thiago Galhardo, como o time está encaixado hoje, ele começa no banco. Ele não começa jogando. Eu trouxe à tona o assunto do Thiago Galhardo porque foram dele os 2 gols em jogadas semelhantes no jogo de ida lá em Bragança Paulista. Que o Inter ganhou do Bragantino. Ele não pode, por exemplo, entrar no lugar do Caio Vidal, o Inter perde a velocidade. Se ele entrar no lugar do Yuri Alberto, perde o que o Yuri Alberto está fazendo melhor do que ele. Mas seria ali que ele poderia jogar. Mas claro que depois, no segundo tempo, pode entrar no lugar de qualquer um. Daqui a pouco o Patrick cansa, bota 3 atacantes. Ele também sabe jogar do meio para frente, ele sabe flutuar por ali, né? Ele é um jogador também não é uma certa armação, mas ele faz um ponta de lança, como se diz, do meio para frente, que consegue fazer jogadas, ou até mesmo dentro da área, cabeceando, é bom jogador. Num final de jogo, para buscar resultado, é um baita reforço. E é impressionante, já havia comentado outras vezes com o Hugo,
o divisor do Internacional foi aquele jogo do Boca Juniors. Sem dúvida. A partir daquela vitória sobre o Boca, não entrando no mérito que o menino desperdiçou o pênalti, pega, tudo, o Inter acabou ficando de fora, mas não é esse o mérito, não importa a atuação. A partir daquele jogo ali com o Boca Juniors, se sucedeu uma série de jogos em que o Internacional foi totalmente superior aos seus adversários e prova disso é essa campanha que vem uma constante e brigando pelo título dependendo apenas dele. Tá, sem dúvida, foi um divisor o jogo contra o Boca Juniors lá. O Inter jogou exatamente aquilo que sabia e um pouco mais, com o comando, para vocês verem como é importante ter um comandante ali, dando suporte, experiente. Experiente, exatamente, é um homem que é campeão do mundo, ele tem grife para isso. E hoje, e falando-se em Yuri Alberto e Thiago Galhardo, o Yuri Alberto não pode sair do time, ele vem dando resultado, vem fazendo aquilo que um jogador terminal tem que fazer, que são os gols e participar ativamente, quando não centrado como centroavante, ora pela direita, e fazendo o que tem que ser feito. E o Thiago Galhardo me parece que ainda não está pronto, ele está ainda no departamento médico, não está confirmado para o final de semana. Então, opção para outros no banco, né? E o Roberto tem que manter... O Abel Hernandes. O Abel Hernandes. Você foi na TV do Inter, viu um material, já está na fisioterapia há um bom tempo, o Bosquilha, né? O Bosquilha, o Inter sentiu muita falta desse jogador, ainda quando o Coudet perdeu ele. Sentiu muita falta dele, porque o Marcos Guilherme não conseguia nem incorporar lá na frente e vir buscar essa bola. Aliás, o Marcos Guilherme até hoje ele não consegue achar um posicionamento. Não sei se ele não entende o que o treinador pede para ele, ou ele fica afobado, ou ele não se perde dentro de campo. Nós vemos... Parece nervoso, né? Parece nervoso, parece que a bola está sempre pilhada. Está muito quente, está sempre pilhada. A bola queima. E ele não consegue marcar na frente, não consegue vir buscar a bola e fazer construir a jogada. Ele tem a dificuldade de adquirir aquilo que se chama cultura tática, ele não sabe se posicionar. Pode ser. Ele se perde dentro de campo. Talvez um jogador como esse tem que fazer um jogo muito simples, é muito no flanco, assim, numa ponta direita. Isso. É só naquele corredor, tu vai na linha de fundo, cruza, ou tu corta para o meio e chuta. Ou passa para alguém. O Edu vivenciou o vestiário e sabe que, por melhor que seja o atleta, muitos têm problema para captar o que o treinador quer passar, né? Não consegue. Por mais boa vontade que o atleta tenha, não consegue. E hoje cada vez mais, né? Porque hoje o nível de informação que chega para a comissão técnica e que é repassado aos atletas, né? Hoje uma preleção, hoje uma saída de vestiário, né? Tem planilhas, papéis presos na parede, né? Onde mostra escanteio, falta, né? Números, quem marca quem segura quem. Sim, parece uma aula de matemática daquelas que o cara está desesperado. Os famosos scouts. Né? Então, assim, hoje o nível de informação é ainda maior e, obviamente, torna mais complexa a condição com que... Eu acho que foi o Abel falou na entrevista, né? Que ele disse que o time do Grêmio, por exemplo, né? É muito difícil de marcar o meio campo do time do Grêmio. É verdade. Porque foi ele que disse, né? Porque não existe uma formulação definida. Claro que deve ser definida pelo Renato, né? O time costura há muito tempo, exatamente. Né? Então, essa mudança que ele vai fazendo dentro do jogo, o atleta adversário tem que estar muito bem instruído para que ele não entre justamente nessa armadilha. Né? Sim, exatamente. E se a gente notar no Grenal, quando volta daquela parada técnica ali dos 25 minutos, o Diego Souza, e agora não me lembro qual é o outro, eles saem da reunião com o Renato e automaticamente se posicionam o Diego Souza dentro da grande área, e eu não me recordo que é um atleta pela esquerda que já faz. Ali já começou a mostrar o seguinte: ele vai marcar em cima, e logo após ele começa a tomar conta do jogo ali e acaba conseguindo fazer um gol. Parece que ele acontece... 4-2 Flamengo. 4-2. Isla. Então agora 47. Acabou, né? Agora deu pra bola. Agora já caiu foi. tudo já. Agora já foi. E aí é um resultado consolidado, o Flamengo se candidatando para o título. É um resultado que pode causar mais estragos lá na Arena, né? Tomar 4 em casa, né? Será que não? Eu acho que não. É complicado para o senhor Renato que dá uma declaração pós-Grenal dizendo que ia largar o Sub-23, o grupo de transição, para jogar.
É complicado, porque na realidade ele fugiu do foco, né, do que exatamente ele tinha que debater, que era o seu futebol e o não futebol que o Grêmio não vem apresentando faz muito tempo. Inclusive, o Grêmio não está jogando para o Brasileirão, e sim jogou para a Copa do Brasil. Já surgiu até outras críticas internas bem contundentes, né, com relação a isso, né? Coisas que até o presente momento até não se tinha muito disso, mas começou a surgir algumas coisas. Mas é aquilo, agora nós vamos pegar o Flamengo, que vai continuar, né? Assim tem que ser, sendo o Flamengo. Uma partida muito boa. Exato. A seguinte, mais ou menos, ou muito mal, né? Fazendo essa diferença toda. E o Internacional preocupado, com foco nos seus resultados, em busca de fazer. E o Grêmio tem que abrir o olho, porque tem que brigar pela vaga da Libertadores aí. O Grêmio fez 2 gols, esse tipo de goleada ela não impacta tanto, porque o Grêmio fez os 2 gols. Se encarar como saldo é um 2-0, que contra um Flamengo do jeito que está e o que o Grêmio vinha jogando, era o resultado até esperado. Eu não esperava que o Grêmio ganhasse esse jogo. Aí fica Inter 62, Flamengo e São Paulo 58, Atlético Mineiro 57, Palmeiras 52, Grêmio 51, o Grêmio tem que abrir o olho, que o Fluminense tem 50. Deu mais um concorrente. O lado bom também para o Grêmio é que é o Fluminense que tem 50. Né? Por isso que é difícil o título para o Internacional, né, Fiorinho? Estava vendo aqui o Inter 62, ali o Flamengo 58, aí o São Paulo segue com 58 e o Atlético 57. São esses aí os postulantes, agora todos com 32 pontos. E o Atlético perdeu o seu craque, né? Porque no jogo passado teve uma ruptura. Ele rompeu os ligamentos. Os ligamentos do cotovelo. Está fora das próximas partidas. O Jeromel não sabe quando volta e o Keno também não tem previsão. Então, essa lesão. Menos mal que o Fluminense tem 50, que é o 7º, mas depois o Ceará tem 45. Menos mal. O Grêmio está numa distância. Por isso que eu estou dizendo, quem tem 50 é o Fluminense, que a gente também sabe que daqui a pouco... E no meio disso está o Palmeiras, que pode ganhar a Libertadores ou até do próprio Grêmio, a Copa do Brasil. E ele ganha do próprio Grêmio, ele abre essa vaga da Libertadores ali. É verdade, tem isso também. Então, claro, o Grêmio não vai querer perder por causa disso. Teoricamente é bom torcer para o Palmeiras. Tem essa opção. Teoricamente é bom torcer para o Palmeiras, então, porque do Palmeiras abre aquela vaga dele. O que me preocupa, Fiorinha, é que se o jogo fosse semana que vem, domingo, sábado agora, domingo, na próxima rodada, em seguida, a final do primeiro jogo da Copa do Brasil, pelo que está jogando, claro que muda toda a circunstância, são 2 jogos, pelo que está jogando o Grêmio, mas o Palmeiras não vem, mas o Palmeiras tem muito jogador, tem muito repertório, é um jogo difícil, chega na hora, é complicado para os dois, mas pelo que está jogando o Grêmio, é preocupante essa decisão aí quando chegar. Verdade. Instantes finais lá, Grêmio 2, Flamengo 4. Vamos trazer agora aqui a tabela, justamente a gente estava falando da classificação. Vamos colocar então a nossa análise em cima aí dos próximos jogos do campeonato nesse final de semana. Vamos ficar a rodada aí desse final de semana do Brasileirão na tela para você. Além dos jogos da dupla Inter e Bragantino, Curitiba e Grêmio. Rapidamente aí para vocês, Atlético Goianiense e São Paulo. O Atlético Goianiense é um time guerreiro, né? Mas o São Paulo tem qualidade. Está na hora do São Paulo fazer alguma coisa, né? Senão ele está fora do campeonato. Não, ele certamente vai fazer. Vasco e Bahia, confronto direto contra o rebaixamento. Acho que o Vasco leva, né? E agora, Atlético Mineiro e Fortaleza, jogo pro Galo ganhar. Né? O Bahia ganhou do Corinthians. Recente, hein? Ganhou do Corinthians. Complicado, mas... O Atlético Mineiro deve fazer o dever de casa contra o Fortaleza. Esses rebaixados, geralmente ele ganha uma, perde provavelmente. Uma, eles fazem um vai e vem, é complicado. Ali o Sport Flamengo, o Sport vai estar jogando também contra o rebaixamento contra o Flamengo. Terminou agora, Grêmio 2, Flamengo 4. Vamos torcer pelo crime lá, o Larroque. Crimezinho lá. Ceará e Atlético Paranaense. Não nos interessa diretamente esse jogo. O outro é Fluminense e Goiás, já começa a interessar o Grêmio. Palmeiras e Botafogo. Isso aí Franco favorito Palmeiras, né? Já foi. E Santos e Corinthians. Opa! Aí já é briga de E o Corinthians volta a ficar pressionado, né? O Corinthians terminou maus o jogo, resultados. Maus resultados, né? E o Santos já sabendo de um resultado da Libertadores, né? Ou seja, tem um espectro diferente para esse jogo. Mas fica claro ali que o pior adversário, o mais difícil é o do Inter. Sim, sem dúvida. O pior jogo é o do Inter. Então por isso que o Edu pegou bem. Essa rodada é importante não pelo Inter contra o Bragantino, mas os demais têm tudo para ganhar seus jogos. O Inter também, porque está em casa, mas é um pouco complicado. Agora, não pense o Grêmio aí que vem de 2 derrotas seguidas no Grenal e hoje levou 4 do Flamengo em casa
que vai encontrar barbada lá com o Curitiba, no Couto Pereira. Claro que não. Não. Está jogando a vida, né? Exatamente. Com mais uma vitória, ele consegue sair da rabeira lá. E é um jogo também complicado para o co-irmão aí. Jogo Porque difícil. Agora aqui na luta contra o rebaixamento, tem muita gente aqui, ó. Tem. Vasco 36, Sport 35, Bahia 35, Fortaleza 35, todos separados aí pelos critérios de vitória e saldo de gols. Goiás 29 e Curitiba 27. Para mim o Botafogo com 23 já era. Já foi. Eu tenho um cutuco assim que o Sport Recife e o próprio Goiás vai escapar ali, ó. O Goiás pelo futebol que joga vai acabar escapando. Mas os dois Atléticos têm 42, com mais uma vitória. Se o Goiás faz o jogo aí da vida aí contra o Fluminense, já ajuda um pouco a tabela do Grêmio, que mantém o Fluminense com 50, e aí o Grêmio vai no resultado dele, obviamente, né? E o Goiás realmente dá uma emplacada, E o Fortaleza também, ó. Acredito que troca aí Sport pelo Goiás. E cai Sport, E o Goiás vem de uma Curitiba vitória e Botafogo. espetacular, Curitiba também não se recupera. O Goiás veio de uma virada Aquela espetacular no jogo virada passado. contra o Santos deu ânimo. Mesmo pegando esses clubes que a gente está falando aqui, tá? O que vai ser a Série B do Brasileirão ano que vem, hein? Vai ter um festival de campeões brasileiros. Juventude que suba logo, né? Vai ser mais fácil na Série A para Juventude que volte a B. Meu amigo que volte Walter o dos outros. Não, porque na A tu tem que te manter, né? E a B tu tem que... Olha aqui, ó. E que volte o público, se Deus quiser, para dar uma arrecadação lá para o nosso Chavante, né? Exatamente. Aí os times que nem o Brasil de Pelotas, que tem torcida, e tem uma torcida muito forte, né? Vai botar público nos jogos de ida e nos de volta em casa. Então, assim, ó, tu imaginou o que será o Brasileirão do ano que vem? Olha. E o time reformulando o clube vai ser bom. Espetacular. Cruzeiro, Botafogo, né? Sei lá, se o Goiás sair, mas o próprio Bahia, Fortaleza, ou o Fortaleza. Sport Recife. Aí Quem é que subiu? Quem é que tá subindo da C também? Da C? Da C tá. O Remo já subiu o Se tiver Brusque, torcida é chato. o Vila Nova e... Quem é o outro Tem mais um. representante? Não é o próprio Paysandu. Não, o Paysandu ficou pelo caminho. Ficou pelo caminho. Isso Agora eu não estou me lembrando. não são tão... Não. O Remo, se tiver pela público, torcida, exatamente. chato. Né? E a viagem. E a viagem. O Remo até a gente ficou, por um lado, triste que o Ipiranga não subiu, mas por outro a gente até gostou que o Remo subiu, porque o Bonamigo fez um excelente trabalho desde que pegou o Remo lá. Né? O Carlos Quila, né? É o executivo de lá, né? Eu trabalhei com ele no Brasil de Pelotas, é um grande amigo, né? E, assim, é ruim de jogar lá. É ruim de jogar lá. É ruim. E o Rui Costa, ex-Grêmio, executivo do Grêmio, assumiu o São Paulo hoje. Verdade. Então já temos dois grandes nomes aí, né? O Rui Costa no São Paulo e o Paulo Pelaipe no Botafogo. O Paulo vai para fazer um planejamento de reconstrução, né? Reconstrução do Botafogo. Para mim, assim, ó, que convivi, né, esse tempo aí, principalmente com o Adalberto, que é o presidente do executivão, né, do Botafogo, uma surpresa, né? Porque eles são extremamente organizados, né? É um clube com parte da sua estrutura totalmente transformada em empresa, né? E com um investimento razoável, né? Para te ver como o futebol, é o que eu sempre digo, se fizer toda a cartilha não quer dizer que vai ser campeão e que vai ganhar, mas se não fizer boa parte da cartilha, vai dar errado. E geralmente aquele time que troca várias vezes de treinador durante a temporada, jogadores que não dão certo, é esses que estão lá embaixo. Se fizer uma cartilha compartilhada e usando o profissionalismo e empreender, está onde o Bragantino está, e está onde um time chamado Azures, da segunda divisão, que vai para a primeira divisão no Paraná também, que é um time formador. Vai ser treinado agora por o nosso técnico aqui, o Fabiano Dait Manin. Que é um clube formador de jogadores, ou seja, nós vemos aí, quem acompanha o futebol sabe exatamente como é que funciona. Solidade, então, um abraço para o nosso Francisco Lodge, lá, o presidente, que tem no Solidade Futebol Clube, também um clube empresa, que transforma jogadores, formando atletas aí, né? A gente vai para o intervalo, vamos aguardar a entrevista coletiva aí do Renato daqui a pouco. E na volta a gente dá voz aqui aos nossos telespectadores. Casa dos Pneus, 60 anos de qualidade. Faça a revisão do seu carro lá na Casa dos Pneus, na Avenida Ceará 1055. O agendamento você faz através do telefone que está aí na sua tela,
3242-4245. H-Pharma, você vai até a H-Pharma e faça o seu teste do Covid. Lá na Benjamin Constant, 1253, ao lado do posto. Teste rápido do Covid, né, do PCR, 100% seguro. Condições especiais, você também agenda aí o seu teste para sua família, 3030-0055. Construtora Franz, atendimento em Porto Alegre, Grande Porto Alegre e também no litoral. E o mais importante, o orçamento é gratuito. Ferragens Lampião, tudo em material de construção e luminárias. Não ande em vão, vá direto a Lampião, na rua Alberto Silva, 85, 3340-0899. Ferragens Lampião, como é que é, Hugo? Acorda, Maria bonita, acorda, vem me dar a mão, que a casa já está formosa com os utensílios lá da Lampião. Que jingle, E depois de jingle, você não tem como não deixar de ir na Ferragem Lampião. Banrisul, você utiliza o seu Banricompras. Na hora de pagar, não tenha dúvidas, utilize o seu Banricompras. Gráfica Clique Impresso e aquela promoção exclusiva aqui do nosso Dois Toques. A promoção continua a 1.000. 3 lindos quadros que você pode escolher. Se você estiver em dúvida, leve os 3, não tem problema algum. Lá na Nilo Peçanha, 2469, 99678-1528, o WhatsApp. Se não puder ir direto à loja, marque aí a sua ida ou faça a sua encomenda através deste contato. Apenas R$ 119, preço de barbada. E se você disser que está acompanhando o programa, leva mais aí um descontinho amigo. Gráfica Clique Impresso, gráfica do Grupo Impressul, a sua gráfica a um clique. E CPL Grupo Profissional Liberal, 3094-7549. O site grupocpl.com.br. Intervalo, já a gente volta com mais Dois Toques, falando mais de Campeonato Brasileiro com os nossos convidados. Depois da Copa do Brasil, né? Uma coisa que ficou óbvia das redes. Cria um clima. Agora eles vão dizer que perderam para prejudicar o Inter. Cria um O Renato clima. vai vir com isso com certeza. Cria um clima hostil, né? Não precisa isso. Mas não precisa, se fosse para entregar, não precisava levar 4, né? Perde discretamente, 2-1, 3-2, mas não levar 4. Cara, Fica feio, cara. é que quando tu dá, isso aí não tem, cara. Os caras dizem que não tem nada a ver, não tem nada a ver. Quando o cara dá um discurso desse, pode ter certeza que o teu comandado escuta isso. Não adianta dizer que não tem nada a ver, o jogador não sei. Não. Tu tira o peso, tu tira qualquer responsabilidade do cara. Entendeu? Tu tira qualquer responsabilidade. Se não ganhar, não tem problema. Entendeu? Não tem como, cara. Só que é aquilo, o Internacional sabe que vai ter que fazer a parte dele. E para mim, a parte dele é... Para começar a esmorecer, os caras têm que tocar o Bragantino em casa domingo. Tem que tocar. Cara, eu tenho certeza que entregaram. Eu também. Claro que sim. Claro que sim. Agora se não ganhar a Copa do Brasil, aí cai tudo. Né? Vai tudo embora, né? Aí tá fora. Tô com uma coceira que só aqui eu vou conseguir. Aí tá fora. Tá, Não, vou ali. se ele perder a Copa do Brasil, tá morto. Certeza que Perder a Copa do Brasil, cai tudo. tem Né? dúvida. Eu não. Quando ele largou aquela, eu tiro. O troço tá no ar, às vezes, no Facebook. Tudo que tá em Facebook tem que cuidar. Às vezes o intervalo continua. Entendeu? Tá. Tô falando uma mentira. Mas Eu é. penso mesmo. É isso aí. Mas não tem, os caras têm que. Eu faria o mesmo. Meu Deus. Já fez uma vez. É. Queria dar no guri que fez o gol aquela vez, lembra?
Acho que teria acontecido a mesma coisa se tivesse ganho o Grenal, o Grêmio também teria perdido hoje. Claro. Mais ainda. Não é assim, faz aí, não é assim também. Não, Mas não. é um troço meio... É. Às vezes é quase o técnico fala um troço daqueles, tu meio que avaliza que o time tire o pé nesse tipo de jogo. Inconsciente, Isso o cara aí. não mexe. É isso aí. Sempre, tu não tem a Escancarou o responsabilidade. PP também. O PP tá Lembra quando o vendido Inter desde entregou o outubro, jogo cara. pro Goiás quem tem vergonha para do PP rebaixar o pode Corinthians? O maior álibi daquele jogo é quando o Klemer pegou um pênalti, mas ele invadiu a área, daí repetiram o pênalti. Aí demonstrou, o Klemer tá louco para defender um pênalti. Não sei se era o Klemer, acho que era. Aí depois teve um outro chute de fora da área. Atenção, 10 segundos. Ok. Defendeu o pênalti, entendeu? Enquanto nada foi aqui. Nada de Renato ainda? É, vai demorar um pouquinho. Gol do Corinthians. É. Muito bem, estamos de volta com o nosso Dois Toques aqui pela RDC TV. Lembrando, você que passou a acompanhar o programa a partir de agora, não teve como acompanhar o bloco anterior, o Grêmio perdeu para o Flamengo por 4-2, jogo atrasado na Arena esta noite. Flamengo vivíssimo ainda aí na briga pelo título. O Grêmio agora, claro, volta suas atenções para a Copa do Brasil e tem que brigar aí também para conquistar um lugar honroso no Campeonato Brasileiro, para pegar depois, tentar aí buscar uma fase classificatória, se não for possível na Libertadores, a fase de grupos, uma fase classificatória chamada pré-Libertadores. Baidolbi, tudo na linha automotiva, multimídia para veículos, automatização residencial. O site para você, www.baidolbi.com.br. 2 endereços, Benjamin Constant 1315 e na Ipiranga 5800. Lavagem 5 estrelas, o nome já diz tudo. Na Avenida Nilópolis 199. O carro sai de lá que é um brinco, viu? Para vocês aí, tem carro novo, carro bonito, só passar lá na Lavagem 5 estrelas. 33 32 5809. Grupo Aspecir, Previdências, Seguros e Empréstimos, o patrocinador master do Esporte Clube São José, que vem aí nos últimos dias anunciando vários reforços para a temporada e já tem também a agenda aí de testes e jogos treinos preparatórios à competição. Muito bem, lembrando aí que além da derrota do Grêmio, o Bahia venceu o Corinthians por 2-1. Dar voz aqui a algumas mensagens, primeiro aqui para minha alegria, meu filho Bruno Valim Fiorim, grande beijo, está nos acompanhando aqui, baita apresentador. Essa é um elogio que a gente merece. É, exatamente. Obrigado. Beijo, filho. Que mais aqui? Alexandro Santos Oliveira. Só quero ver a choradeira da imprensa vermelha agora. KKK. Antônio Salete Beck. Como é pequeno esse time do Grêmio. Mais aqui, a Visiótica Óculos Acessórios. Grande abraço ao Caco, que é nosso cliente. Maurício lá, um abraço, Maurício. Isso. Maurício aqui, mandando um abraço ao Caco aí, que é o cliente VIP lá da Visiótica. O Antônio Neto tinha mandado pouco antes, o Flamengo tinha que ter tocado 5 neles. O Inter só depende dele, isso que a gente estava analisando e conversando ao longo do programa aqui no Dois Toques. Falamos rapidamente no bloco anterior, mas amanhã tem uma grande decisão para o futebol gaúcho. A expectativa é que após 14 anos o Juventude possa reingressar novamente na elite do Campeonato Brasileiro e o Rio Grande do Sul ter 3 times novamente. O que podemos esperar do Juventude amanhã contra o Guarani? Será que dá? Depois daquela virada ali, surpreendente do jeito que foi, né, contra o Figueirense, que a bola tinha saído no gol do Figueirense, ficou claro para quem estava vendo o jogo. É verdade. Saiu muito. A bola saiu Foi um muito, equívoco né? grande. Eu tenho um carinho especial, morei muitos anos em Florianópolis, gosto muito do Figueira, do Avaí, de todos os times de Santa Catarina, Chapecoense, mas naquele momento ali o Figueirense não merecia. Triste de ver o Figueirense agora. Daquele jeito, né? Mas o Figueirense Série estando C vivo aí, tá né? bom, porque o que teve de irregularidade, problema no Figueirense... Ah, sim. Aliás, explodiu hoje no Twitter uma campanha de sócio do Figueirense muito interessante, que é nesse momento ruim tem que se associar. E aí fizeram e viralizou. O Figueirense todo mundo se degringolou associando. depois daquela magnífica campanha na primeira divisão sob o comando do Jorginho, né? Exatamente. Depois dali... Não firmou. Desorganização. Bom, mas Sim. enfim, mas vamos falar do Juventude, que é o nosso aqui, o Gaúcho. Ele tem muita chance, Pintado faz um grande trabalho
e o time tem bons jogadores, teve um momento Jogadores um pouco experientes. difícil, mas é bem o perfil de Série B, né? Time Bem, com perfil para ir para a Série A. Depois na A é diferente. talento. Só não tem o Marcelo Carné, que recebeu o cartão amarelo naquela reclamação da bola fora, né? Enfrenta o Guarani, né? Guarani que já está fora. É um jogo difícil, né? Não, é complicadíssimo. Mas esperamos, torcemos para que mais um clube gaúcho nos represente lá na Série B. É importante para nós, né? Porque isso fomenta, gera receita, isso fomenta o mercado futebolístico, isso para o Rio Grande do Sul é maravilhoso. O próximo Rio Grande do Sul, Eu né? não sei, 3 Fiorino, times na série. teve isso na história com a queda do Botafogo, se o Vasco se mantém, mas se cai o Vasco, fica só o Flamengo e o Fluminense. E subindo o Juventude, pela primeira vez, teria 3 gaúchos e 2 cariocas, eu não lembro de ter isso. Talvez naquele período do Juventude, mas não, todos os cariocas estavam naquela época. Acho que até tinha mais, às vezes tinha o próprio América, enfim, não sei. Não, mas quando um carioca não estava, tinha 3, né? É difícil cair 2 cariocas, né? Ou caía e ainda subir mais um gaúcho. Ou caiu o Vasco ou caiu o Fluminense, né? Agora vai o Botafogo e pode ir mais um, né? Mas eu acredito que o Lucha lá vai salvar o Vasco, né? Nós temos um depoimento aí do Renato Cajá, que fala justamente sobre a sequência dele na equipe que briga amanhã pela vaga. Verdade. A gente sabe como é futebol, né? Espero que a gente consiga esse sucesso e esse acesso, né? Para voltar à elite e poder, quem sabe, permanecer no clube. A gente sabe que ninguém é substituível, então a gente precisa se dedicar ao máximo, se entregar ao máximo pelo clube. Eu tenho certeza que vai acontecer e deixei nas mãos da diretoria, de toda a comissão, para que, se for possível permanecer, a gente está disponível de novo para mais um ano. Tá aí o Renato Cajá. Uma grande mobilização na cidade, né? Obviamente, da torcida jaconeira, né? Mas assim, uma mobilização, caminhada junto à equipe, até o aeroporto. Lá foi o Aeropapo. Aeropapo, né? E é uma expectativa grande. O Walter Dalzotto é um amigo, né? Tenho vários amigos lá que trabalham no Juventude. Trabalhei 2 anos e meio no Juventude, então tenho um carinho especial, tenho bons amigos na cidade de Caxias. Estou realmente torcendo bastante aí e estou crente aí, estou firme que ele vai estar na Série A do ano que vem. E falando em amigos, se me permite convidar os amigos de vocês, são meus convidados. Amanhã, sexta e sábado, eu vou estar fazendo um show muito bacana, músicas gaúchas, pop rock, enfim, sobre o cenário nacional, ali no Point do Andy. Quem entrar agora lá no Instagram do Hugo La Rock, do Point do Andy, vai ganhar uma pizza que eu vou pagar, vai jantar comigo lá, sexta ou no sábado, a partir das 9 da noite. Esperando vocês. Está lançado o desafio, hein? Vocês também, estão convidados. Entra lá no Hugo La Rock, Instagram, também no Point do Andy. Eu vi o Hugo La Rock falando, eu quero uma pizza, vou jantar com ele lá, vou rolar um som. Vem comigo. Como a gente gosta de falar, o toco é por conta da FIFA. Não tem problema, é tudo conosco. Isso aí, eu não te mesmo é por conta da FIFA. Vamos ser felizes. É isso mesmo. Já estamos quase sobre a hora do encerramento, aguardando aí que nós vamos ter aí de tempo. Nada de coletivo? Nada ainda, né? Nada de coletivo. Vamos falar um pouco mais, as considerações finais sobre Inter e Bragantino para o domingo. O Inter tem que manter o foco, como eu iniciei o programa dizendo. Nós temos que manter o feijão com arroz bem feito, bem forte. Tem o comando do Abel, tem os jogadores compraram a ideia dele e ele comprou a dos jogadores, estão jogando por ele, isso é importante. Com nova diretoria, novo clima, novo ar. Mas é um jogo difícil sim, não vai ser barbada não. Vamos segurar o Claudinho, que o Grêmio está de olho nele. Vamos segurar o ataque também, muito promissor aqui, esse ataque do Bragantino. E não é à toa que o Red Bull veio e botou uma grana forte lá, os meninos querem a Sul-Americana ou quem sabe, dependendo dos resultados, até uma Libertadores. Mas o Inter mantendo foco, é possível sim sair com 3 pontos. Esse Bragantino, Caco, que tem o Claudinho, claro, como destaque, bom jogador, entre outros, Léo Ortiz e Ítalo. É um time bom, muito equilibrado e de velocidade, né? De chute de fora da área. É uma equipe que foi montada para dar certo e fazer o que está fazendo, nesse nível aí. Se complicou um pouco no campeonato, mas é um time difícil de toque de bola. Mas o Internacional vive um grande momento, é o favorito, mas favorito não ganha jogo, né? Então não dá para falar nada. Não ganha mesmo. O importante é o Internacional manter esse foco firme aí como está. E é aquilo que a gente estava debatendo aqui. Se o Inter faz a sua parte, ele continua na frente. Agora que essa encostadinha do Flamengo no Inter ali, chegando perto, sabendo que ainda tem o São Paulo, sabendo que ainda tem o Atlético, faltam 6 jogos, é aquilo que o Abel tem falado. É muito difícil, nada está ganho. O Inter está muito próximo, mas não é favorito também ao campeonato ainda.
Isso aí a gente vai ficar sabendo quando faltarem 2 ou 3 rodadas. É muito complicado. Mas eu sou mais o chimarrão do que o Red Bull, né? Para dar energia no jogo contra o Bragantino. Mais o chimarrão do que energético, então. Mais chimarrão do que energético. Churrasco e bom chimarrão. É verdade. Fandango traga a mulher, é disso que o gaúcho gosta, é isso. Tá certo. É por aí mesmo. É isso aí. E assim fizemos o nosso 2 Toques. Amanhã as repercussões aí da derrota do Grêmio, com a coletiva do Renato e outros personagens. Tô curioso para ver as colocações do Renato na coletiva. Churrascaria Barranco, promoções de vinhos e espumantes. Terça e sexta, as promoções daquelas carnes especialíssimas do Barranco. Assado de tira e entrecô Angus, R$ 28,00. Claro que você pode ir lá presencialmente, saborear as delícias do Barranco, ou pelo takeaway, você pede com toda a segurança em casa e vai receber. Kia São Motors, carros novos e seminovos, na Avenida Ipiranga, 8113 e na Avenida Ceará, 370. Muito bem, aqui ficamos com o nosso 2 Toques, agradecendo a sua atenção, a sua audiência. Continue aqui na nossa RDC TV, 2 Toques volta amanhã. Boa noite, cuide-se bem. Tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.